Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, Deus abençoe a todos. Vamos aí mais uma aula da Escola Bíblica da Casa Apostólica Rompendo em Fé, mais especificamente o serviço de Marília, não é? E é uma honra e um privilégio participar desse trabalho e que na verdade tem sentido se houver quem esteja aprendendo, e eu espero que isso esteja acontecendo. Uma das maneiras de poder avaliar é com o seu feedback. Então, eu já no início dessa gravação, sugiro que você coloque aí seus comentários e também suas perguntas. Eu não sei se não tem pergunta porque eu estou explicando direito ou se porque nada está sendo entendido, não é? Não sei, no meu tempo de escola, era para mim importante compreender o que me estava sendo ensinado e eu só conseguia isso explorando um pouco mais dos assuntos. Uma das razões de eu poder ensinar hoje é porque as minhas dúvidas me levaram a explorar melhor os assuntos. Então eu solicito que você avalie isso. Não é, a, a oportunidade que Jesus nos deu de ter acesso a Deus, a sermos a habitação do seu Espírito, nos dá o direito de termos nosso relacionamento pessoal com Deus. Então nós não precisamos receber goela abaixo tudo que nos é ensinado. Então é direito seu fazer perguntas. Questione-se, não seja aquele que tem uma fé cega, sem questionar. Não é porque eu estou dizendo que as coisas são. Não é? Uma das razões porque nossos jovens acabam se perdendo quando chegam na faculdade ou até nos estudos mais básicos é porque eles vão se acomodando, né? De alguma maneira lhes é ensinado que o que é ministrado não deve ser questionado. Aí quando chegam diante de ateus, de pessoas que não se envolvem com o reino, mas que têm um embasamento seguro daquilo que lhes foi ensinado, são questionados e ele não tem uma fé tão firme porque não questionou, não é? E, então é importante que você e eu perguntemos para que a gente possa de verdade avaliar melhor o que nos está sendo ensinado. Nós sabemos, por fé, que Deus é Deus, sua palavra é excelente, não é? Mas os canais por meio de quem ela é ministrada são seres humanos e podem haver falhas. Então é importante que você compare o que está sendo dito com a própria palavra, ou mesmo que tenha sido um ensino baseado na palavra, há áreas do nosso entendimento que não conseguem compreender isso com excelência. Então, já no início dessa aula, eu peço a você que avalie como você está acompanhando essas aulas, como alguém que simplesmente recebe e talvez não se aprofunde nos detalhes que possam gerar questionamentos ou fique de tal maneira, acompanhe de uma maneira tão superficial ou talvez desligado do que é essencial, que não perceba as áreas que geram perguntas. Então é importante que você acompanhe essa aula querendo aprender. Porque, por que eu quero aprender? Para poder ensinar. Então você não deve ser um recipiente fechado de conhecimento, mas que seja aberto. Mas a gente só pode ministrar o que a gente aprende. E muitas vezes isso passa pelas perguntas. Então eu queria que você fosse mais diligente nisso e perguntasse, tá bom? Ou comente o que foi instruído, me dá uma maneira de perceber se como essas aulas estão chegando. Eu dou a aula como eu entendo que seja interessante, mas é quem recebe que pode avaliar se isso está alcançando o nível necessário ou não, tá bom? Então, nós vamos dar sequência hoje de uma maneira um pouco diferente. Uma das diferenças é que eu estou gravando num horário diferente, então eu tenho algumas pessoas trabalhando numa obra aqui do lado e podem haver alguns
ruídos ou conversas, mas é o pessoal trabalhando, espero que isso não incomode você que está aí recebendo a aula. E também vamos seguir uma direção. Nós vamos fazer a leitura, como já temos planejado, né? O comentário, e depois eu vou responder a pergunta do diácono Alexandre Fiscarelli, que me fez uma pergunta pelo WhatsApp, eu já respondi por escrito, mas eu considero um assunto importante que precisamos nos envolver nesses dias. Então, a resposta envolve bastante coisa, então não vamos prosseguir na aula do cajado hoje, mas vamos ficar na resposta dessa pergunta, tá bom? Mas como tanto a leitura quanto a resposta são ligados ao ensino e só o Espírito Santo pode nos ensinar, eu vou orar, né? Vamos orar agora para buscar ao Senhor a sua presença, a sua direção, o seu conselho, porquanto sem o Espírito Santo nós não podemos aprender nem ensinar. Então que agora teu coração possa se render, eu sei que como essa é uma gravação, cada um vai assistir no seu horário, de acordo com a sua agenda, não é isso? Mas eu espero que quando você estiver assistindo, você possa orar também e crer que o Espírito do Senhor estará envolvendo esse ambiente. Os exércitos do Senhor guerrearão em favor da sua vida, tanto para que você possa aprender, quanto para que você possa aplicar o conhecimento. E se houver aí de alguma maneira algum mal-estar, alguma opressão, alguma situação, por meio desse tempo diante do Senhor, situações possam ser mudadas e transformadas, porque estamos nos relacionando com o Deus que nos ama e que tem para nós o melhor. A sua palavra por si só é poderosa. O apóstolo Paulo disse que o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Não é isso? Então, por estarmos falando coisas relacionadas ao reino, ao Evangelho, à excelente notícia do nosso Deus, do Salvador Jesus Cristo, da poderosa palavra que é a espada do Espírito, somente o fato de estarmos envolvidos com estas coisas já é motivo para as trevas recuarem, porquanto há poder neste ensino, há poder nesta palavra, há poder quando o nosso coração se rende a Deus, os céus se abrem, a glória vem e o reino de Deus se manifesta esmagando o reino das trevas. Então assista essa aula num ambiente de fé, num ambiente de vida. A morte tem que ser detida quando a vida está sendo operada. Grande é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, e há poder pleno nele. Já passou o tempo de os crentes serem uma religião ridícula, de pessoas assustadas, temerosas, se subjugando a diversas operações infernais. Nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente nós descansamos. A praga não pode chegar à nossa tenda e o nosso Deus dá ordens aos seus anjos ao nosso respeito. É tempo de avançarmos, de prepararmos a volta de Jesus Cristo, e isso com ousadia e autoridade, não com uma mentalidade de frequentadores de reuniões que apenas estão administrando problemas. Nós não fomos chamados para isso, nós somos chamados para buscar o reino de Deus e a sua justiça, e o próprio Deus acrescenta na nossa vida o que precisamos, porque não temos tempo para ficarmos embaraçados com as coisas desta vida, tá bom? Então vamos orar para que tudo isso esteja sendo operado enquanto nós participamos desta aula. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos bendizer o Teu nome, exaltar Tua glória, reconhecer que Tu és poderosíssimo e que não há outro Deus além de Ti, nem outra rocha que nós conheçamos. Tu e somente Tu és poderoso para operar infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos. E de tal maneira isso é verdade que mesmo quando nós ainda nem éramos, o Senhor já havia preparado uma gloriosa salvação para nós. Porque antes da fundação do mundo foi entregue o Cordeiro, porque nós infelizmente escolheríamos a rebelião e o distanciamento do nosso Deus. E bem merecíamos o castigo eterno. Mas o Senhor, ao invés de entregar-nos o castigo, entregou-nos o Teu Filho para a nossa salvação. E assim Ele se fez carne, deixou sua glória nos céus e veio habitar entre nós,
para que pudesse ser nosso Redentor, nosso Remidor, aquele que de maneira gloriosa nos resgatou das trevas, porque ele recebeu a ira de Deus, o Pai, sobre ele mesmo, e aquilo que nós deveríamos receber, o castigo que nos traz a paz, foi posto sobre ele. A prisão, o julgamento injusto, os açoites, espinhos, cravos, a cruz, a humilhação, a vergonha, o próprio abandono do Pai, ele experimentou para que nós pudéssemos ser livres. Então, por causa do sangue que ele derramou, desse sacrifício perfeito, nesta hora, nós pedimos que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, nos lave com o teu sangue e nos dê acesso à presença do Deus eterno, porque só o Senhor pode nos ensinar. Nesta hora, nós queremos ter esta experiência não de longe, mas de perto, porque é um novo e vivo caminho que nos leva até o santuário, bem diante do trono, e podemos ser ministrados diretamente pelo coração de Deus, é o que queremos durante essa aula. Portanto, nos ajuda que o teu Espírito Santo, de quem Jesus disse que não nos deixaria órfãos, mas enviaria o outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não vê nem conhece, mas que nós podemos ver porque ele habita em nós. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu Espírito que em nós habita e que nos guia a verdade, que nos ensina todas as coisas. Que aquilo que precisamos aprender, este Espírito maravilhoso realize nesse tempo de aula. E se em algum dos ambientes que estarão expostos a esta aula há algum tipo de opressão, depressão, angústia, miséria, algum tipo de operação infernal, até mesmo, Senhor Deus, a desistência da vida, do ânimo, Senhor Espírito de Deus, faz uma obra de milagres, aviva, Senhor Deus, a tua obra no meio desses anos sobre o coração destas pessoas envolvidas nesta aula, e que não apenas elas sejam avivadas, mas que elas tenham a disposição de levar essa vida aonde quer que vão, que sejam multiplicadores da tua verdade, que sejam compartilhadores do teu reino. Eu quero repreender toda ação das trevas, todo tipo de encantamento, todo tipo de palavra de maldição, tudo aquilo que veio das trevas para matar, roubar e destruir, eu repreendo agora nesses ambientes, aqui onde eu estou e aonde esta aula chega. Agora o mover do Senhor passe com o seu fogo, com a sua glória, e limpe esse ambiente, limpe esse quarto, limpe essa sala, limpe essa casa, limpe essa rua, esse bairro, essa cidade, aonde chega a minha voz, o reino de Deus vem. Jesus disse para orarmos isso, venha o teu reino e a tua vontade seja feita aqui na terra, como está feita nos céus. E é isso que eu declaro, o reino de Deus chegou na tua casa. Se há arrependimento, se há conversão, o reino de Deus chegou na tua casa e o reino é poderoso e ele libera a glória do Pai, a luz do reino vem e dissipa as trevas. Portanto, que durante esta aula você e eu sejamos abençoadíssimos, porque o reino de Deus está no meio de nós. Senhor, eu te agradeço, fica conosco, eu oro assim com os meus irmãos que participam dessas aulas no precioso nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Então, esta é a sala de aula coordenada pelo Pastor Mauro, não é isso? E a disposição é essa, semanalmente compartilharmos uma aula através do material do Cajado do Pastor. Como eu disse, hoje vamos deixar ele paradinho aqui, porque vamos fazer a leitura bíblica e a resposta a uma pergunta, tá bom? Então vamos à leitura bíblica de hoje, lembrando que há aquele probleminha da máquina, eu tentei fazer uma alteração aqui, vamos ver se fica melhor, não é? Mas ainda estou com a máquina frágil e quando clico, quando faço algum tipo de movimento, pode ser que haja algum tipo de alteração na transmissão dos dados, mas nada que possa impedir a compreensão da aula, tá bom? Então vou abrir aqui o texto de hoje, que é Mateus capítulo 3. Né? Então estamos lendo uma semana um texto do Antigo, outra semana um texto do Novo Testamento. Então estamos lendo Gênesis e Mateus, os dois primeiros livros dos dois testamentos. Então, a semana passada lemos o capítulo 3 de Gênesis, hoje leremos o capítulo 3 de Mateus. Então vamos lá realizar esta leitura.
o que temos é: e naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Glória a Deus. Então, esta é a nossa leitura de hoje, não é? Mateus capítulo 3, falando do início do ministério, não é? Ou do ministério propriamente dito, do João, chamado Batista. Então o nome dele não era João Batista, né? Batista é um sobrenome hoje nos nossos dias. Mas como ele praticava o batismo, não é isso? Então era João o Batista, João o que batizava, não é? E ele tinha recebido esse mandado do Deus Todo-Poderoso. Então João é alguém profetizado, por isso que se cita aqui, não é, a profecia de Isaías. Lembrando que os evangelhos, então você tem 4 evangelhos, 4 textos bíblicos, 4 livros que contam basicamente a mesma história, a história de Jesus, mas eles têm visões diferentes. Lembrando que Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos, não é? São aqueles mais parecidos entre si. E ainda além deles o Evangelho de João. Mas ainda que eles todos contem a mesma história, eles têm conotações ou pontos de visão diferentes, não é? Então Mateus é o evangelho mais preocupado em mostrar Jesus como rei, então, ou como o Messias esperado, não é isso? Então, você lendo o evangelho de Mateus, muitas vezes você vai ler que ele está cumprindo o que estava escrito, não é? Então, aqui já começamos a ver isso. Versículo 3 de Mateus, deste capítulo 3 de Mateus, não é? Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso está lá
não é, em Isaías 40, aquele texto bem clássico falando da voz que clama no deserto. Então, João Batista está cumprindo essa profecia. Ele também está cumprindo uma profecia prevista lá em Malaquias, que dizia que antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor, o Senhor enviaria o profeta Elias. Ué, então João é Elias? Não, João é João. Mas a unção que está operando sobre a vida de João é a unção de Elias. Uma unção que confronta o pecado, não é? Que realmente não admite que, mesmo que sejam autoridades, o pecado seja mantido. Você lembra de Elias indo ao rei Acabe denunciando o seu pecado e por causa disso a chuva se reteve, não é? Por 3 anos e meio não choveu, não é? E só voltou naquele conflito tão famoso de Elias e os profetas de Baal, que fogo desceu do céu e depois ele orou e a chuva voltou, não é? Então esta unção não cessou depois que Elias foi levado aos céus. Ela permaneceu sobre Eliseu, dobrou-se sobre Eliseu e permaneceu, não é? Quando chegou os dias da vinda de Jesus, estavam lá vivendo 400 anos em que os profetas não se manifestavam. Então apareceu o João, que foi chamado, teve a honra e o privilégio de preparar o caminho da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, uma unção poderosa. João não operava milagres, não é? Mas ele tinha uma palavra tão forte, tão definida, que não havia nada igual nos seus dias, de maneira que o Senhor o havia treinado, preparado para isso. Ele viveu no deserto para não ser influenciado por nenhuma escola religiosa daqueles dias, nem fariseus, nem saduceus, nem doutores da lei. Ele não foi treinado, equipado pelas escolas religiosas daqueles dias, mas ele esteve, ele e Deus, aprendendo com o Senhor, porque ele precisava de uma preparação específica, concentrada no céu, para ser aquele que seria chamado precursor da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E por isso que diz o texto, endireitai, né? Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Lá no texto de Isaías vai dizer que todo o monte seria baixado, o vale seria levantado e o que é tortuoso endireitado. Não é? Uma terraplanagem espiritual seria feita, uma vez que a palavra profética estava escassa, 400 anos o Senhor não levantava profetas, então o que podia se corromper e se perder entre os povos de Israel, isso já tinha acontecido. Então a missão de João era trazer a preparação dos corações para que quando Jesus chegasse já houvesse uma preparação para receber a mensagem do reino mais profunda que Jesus estava trazendo. João dizia que o reino estava próximo e Jesus trazia o reino sobre os seus ombros. Lembra da palavra profética? Não é? E o governo estava sobre os seus ombros. Então, João prepara o caminho e Jesus manifesta o reino. Então, o trabalho de João era esse. Por isso ele pregava essa mensagem, despertando as pessoas para se arrependerem, ou seja, para mudarem a sua mentalidade, porque o Senhor estava preparando um avivamento, alguém estava vindo, e esse era o próprio Messias. Então, quando as pessoas ouviam a mensagem de João, quebrantavam-se e então diziam, não, eu quero realmente essa mudança. E o sinal, não é, o ato profético que demonstrava que isso havia acontecido era o batismo, não é? Então, quando as pessoas vinham e confessavam seus pecados, o João, como ministro de Deus, não apenas um profeta que falava, mas também que ministrava as pessoas no sentido de orientá-las e lhes dar um sinal, algo que elas gravavam. Puxa, eu confessei e quando eu passei por aquelas águas eu deixei ali, não é? Realizei algo que pudesse ser palpável, como se tivesse sido purificado ali naquelas águas. Claro que era só um ato profético, a verdadeira purificação vem pelo sangue de Jesus.
mas aquele ato preparou o coração deles para ouvir a mensagem mais profunda de Jesus que estava chegando, não é? E algo que acontecia de interessante é que João podia discernir aqueles que apenas vinham com uma intenção de não com o coração humilde, querendo se arrepender, mas querendo avaliar quem é esse João. Com que autoridade ele faz isso? Quem será esse cara? Então eles chegavam meio, não é, como no meio dos outros, como quem queria se arrepender, mas eles não tinham um coração para isso. Eles não tinham uma disposição para isso. E João olhava e os chamava de raça de víboras, não é? Porque eles não estavam dispostos a se arrepender, não é? Não adiantava eles dizerem, não, mas nós somos filhos de Abraão, ou seja, somos crentes já, a gente não precisa disso. Mas então eles se apoiavam em suas religiões para achar que estavam muito bem com Deus. Mas não é a nossa religião que nos deixa bem com Deus, é nosso relacionamento sincero com Ele. Então aqueles que eram sinceros e entendiam que estavam andando errado e queriam se arrepender, eram batizados. Aqueles outros orgulhosos, não é, recebiam essa palavra dura, fazendo compreender que não é por aparência que nós agradamos a Deus. E nesse processo, enquanto ele está ministrando, vem Jesus, o que não tinha nenhum pecado, nada para se arrepender. Vem Jesus para quebrar essa postura orgulhosa dos religiosos, que achavam, não, nós somos santos demais, não precisamos disso. Aí vem Jesus, que de verdade não precisava, mas para deixar claro que é necessário que a gente se submeta às autoridades espirituais que o Senhor estabelece. Então vem Jesus, vai começar seu ministério, e ele queria ser enviado por uma autoridade espiritual que Deus havia estabelecido. Veja, Jesus é o próprio Filho de Deus, mas ele está seguindo o caminho legal, não é? Porque a terra o Senhor deu aos filhos dos homens. Então Deus entrega a autoridade aos homens. Então a autoridade de Deus ele compartilha com os homens na terra. E uma autoridade espiritual que Deus havia estabelecido era João. João deveria abrir caminho para Jesus. Então era necessário que Jesus, como homem, fosse batizado por João, como que habilitado para iniciar seu ministério. Ele entrou debaixo da mensagem de João. Cara, a mensagem de João, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Então, já que os fariseus, os doutores da lei, os saduceus, nenhum deles tinha uma mensagem do céu, não eram autoridades que estavam dentro de uma mensagem celestial, não é? Jesus não podia entrar debaixo da autoridade deles para começar seu próprio ministério, então não tinha quem pudesse enviar Jesus. Mas quando Jesus escolhe, não é, ser batizado por João, é como se João estivesse liberando Jesus para iniciar seu ministério. Por isso Jesus diz, é necessário cumprir toda a justiça, aquilo que Deus considera justo. Não é por isso que muitos ministérios estão falindo aí no Brasil afora e pelos diversos cantos do planeta. As pessoas começam por si mesmas. Elas se auto-ungem e se auto-liberam e se auto-enviam para os seus ministérios. Mas não é assim que funciona. Nós entramos na obra por dois motivos. Porque Deus nos chama e porque Deus nos envia por meio daqueles a quem Ele já estabeleceu para isso. Então, nenhum ministério pode de verdade se mover se não houver um chamado de Deus e um envio do Deus Todo-Poderoso por meio daqueles que Ele mesmo já estabeleceu. O próprio Jesus nos dá essa escola e essa lição. Então, assim que Jesus é batizado, os céus declaram sobre ele, esse aí é meu filho amado em quem eu me alegro. Ou seja, essa submissão, essa dependência, essa disposição humilde, simples, quebrantada de Jesus, não é como está escrito, um coração humilde e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Nós precisamos vencer o orgulho. Esse é um tempo em que Leviatã, um poder das trevas que sustenta o orgulho, está operando sobre a terra. Então há orgulho naturalmente no mundo, porque essa é a maneira do mundo pensar, entre as autoridades, entre os políticos e entre os poderosos da terra, há muito orgulho, e até mesmo sobre as pessoas mais simples, não é? O orgulho está lá. Uma das razões de se rejeitar a Jesus, de se rejeitar a Deus, é por causa do orgulho do coração do homem, e isso se multiplica nesses últimos dias, e infelizmente até dentro da igreja,
não é? Muitos ignoram o Espírito de Deus e o conselho da palavra, porque todos querem fazer o que acham, porque o orgulho impera, há uma forte influência desse poder operando na terra, não é? O Leviatã, a Bíblia chama Leviatã de príncipe dos orgulhosos, não é? E a influência dele nesses últimos dias é muito grande, não é? Então, quando Deus, o Pai, vê Jesus com a sua simplicidade, se sujeitando a ser batizado por um pecador, aquele que nunca cometeu pecado sendo batizado por um pecador, realmente é uma figura muito emblemática, muito forte da submissão do Senhor Jesus ao Pai e aquilo que foi definido, não é? E então os céus se abrem e o Espírito desce sobre ele como pomba, não é? E isso até foi dito para João, que seria um sinal para ele reconhecer que esse era aquele que havia de vir. Algo tremendo. Esse capítulo 3 é poderoso, é tremendo, não é? E algo que pode ser aplicado a nós. Você vê João, sob a unção de Elias, preparando a primeira vinda de Jesus. Você crê que Jesus está vindo? Então, eu acredito que você deva perceber os sinais, e essa é uma das questões que vamos ver na resposta que vamos dar aqui logo após o comentário desse capítulo, né? Mas você e eu podemos ver os sinais, deixando claro que Jesus está se aproximando mesmo. Mas veja, João foi chamado por Deus nos seus dias para preparar a primeira vinda do Senhor Jesus. E Jesus, em algum momento no Evangelho, disse, não é, quando eles estão lá descendo do Monte da Transfiguração, ele fala que João era o Elias que deveria vir, não é? Então a unção de Elias estava sobre João e ele foi um precursor de Jesus na sua primeira vinda. Mas nesse mesmo texto Jesus diz, Elias virá primeiro, ele diz, e depois diz que já tinha se manifestado em João. Então o Senhor Jesus deixa claro que essa palavra profética tem mais de um cumprimento. Então a unção de Elias estava sobre o próprio Elias, estava sobre Eliseu, estava sobre João, mas ainda não cessou o seu trabalho. Então agora que Jesus está vindo, a unção de Elias está novamente se movendo. Ou seja, sobre a igreja deve haver um despertamento para esta unção. Devemos nos mover preparando a segunda vinda do Senhor Jesus. É claro, nosso Deus é poderoso, não depende de mim nem de você para cumprir a sua agenda, mas você concorda que ele também não dependia de João para que Jesus viesse, mas ele levantou João para isso. E agora, nesses dias, ele está movendo na sua igreja uma unção profética que denuncia o pecado, que está trabalhando não como juiz para ficar acusando as pessoas ou sentenciando as pessoas, mas para despertar o povo de Deus para que o caminho seja preparado. Não é o que é orgulhoso deve ser levado à humildade, aquilo que está embaixo, os vales, não é quem não reconhece seu próprio chamado e posicionamento deve ser levantado, e o que é torto deve ser endireitado, não é? Então, precisamos despertar um povo bem disposto, zeloso de boas obras para receber o Senhor Jesus Cristo, para completar a obra dele antes que ele chegue, não é isso? Ele diz que, nós vamos ler daqui a pouco um texto que fala que ele quer encontrar seus servos dando sustento à sua casa. Então precisamos, assim como João se moveu para tirar as pessoas da incredulidade, da rebelião, não é? Porque senão Jesus não encontraria corações dispostos a ouvi-lo. Então, ainda que tenha acontecido uma rejeição de Jesus na sua primeira vinda, ela seria ainda maior se João não tivesse preparado o povo. Então nós sabemos que Jesus está voltando e muitos de nós em nossas igrejas estamos apenas cumprindo regras religiosas, cantando canções, fazendo rezas, mas não estamos nos relacionando de verdade com Ele.
Então, assim como nos dias de João era necessário uma unção como a de Elias para denunciar o pecado e dar oportunidade às pessoas a se arrependerem e a se prepararem para se encontrarem com Jesus, né, na sua primeira vinda, agora de novo nós estamos muito frios, muito religiosos, muito incrédulos, não é? Cumprindo apenas regras, mas muito distantes do coração do Senhor. Então, novamente, o Senhor está procurando quem esteja disposto a ser este canal, receber esta unção e por onde quer que vá, se mova para despertar pessoas para a verdade de que o Senhor está chegando, Ele está a caminho e precisamos de verdade de um povo com o coração disposto a agradar ao Senhor e não a si mesmo. Este é um tempo em que os homens são amantes de si mesmos e olham apenas para o seu próprio umbigo e na própria obra de Deus. A obra de Deus está sendo feita em prol de homens e não de acordo com a direção do Espírito Santo. E por causa disso há um distanciamento do coração de Deus. Então precisamos novamente, assim como nos dias da primeira vinda, agora na segunda vinda, que o Senhor encontre corações como o do João, que estão dispostos a irem ao deserto. Por que ao deserto? Não é porque uma palavra como essa não é agradável, não é? O que se quer ouvir é sobre a prosperidade no modelo dos homens, sobre ter coisas e possuir coisas e se apegar a esta terra, quando o Senhor quer que nós nos apeguemos a Ele, a Sua palavra, ao Seu Espírito, amemos a Sua presença e sonhemos com o céu, ainda que não é voltaremos para cá com Ele, não é? Mas nosso coração tem que estar nas coisas lá de cima e não nas de baixo, não é? Querendo engrandecer o Seu nome e amando a Sua vinda. É isso que precisamos viver, não é? Então precisamos nos desconectar, não é? Ainda que sonhemos a cada dia com muitas vidas sendo salvas, olhemos para as necessidades das nações, trabalhemos para a salvação no nosso bairro, nossa cidade, nossa nação, por toda a terra, não é? Sabemos que temos trabalho por toda a terra, sabemos que Ele está vindo e a igreja será retirada da terra em breve. Então precisamos, não é, ter esse coração, amar a vinda do Rei da Glória, não é isso? Então eu espero que esse comentário tenha te ajudado de alguma maneira, né? Aqui no finalzinho fala que ele tem aqui, deixa eu ver, versículo 12, em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então a coisa é séria, né? Veja aqui, tem uma outra palavra que eu gostaria de ler, é o versículo 11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não é? Há algumas interpretações sobre esse versículo, mas a despeito de que essa ou aquela versão esteja certa ou errada, a questão é que o Senhor Jesus de verdade batiza com o Espírito Santo. E essa questão aqui com fogo é porque quem não for batizado com o Espírito também rejeita o Senhor e o único batismo que receberá será o de fogo, de condenação, fogo de juízo. Não é? Porque o versículo 12, que eu li anteriormente, fala, não é isso que em sua mão ele tem a pá e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Não é isso? Então, essa é uma palavra dura, mas ela precisa ser dita, não é? E precisa ser, essa é a razão, a palavra que levava as pessoas a reconhecerem que precisavam se arrepender. Então não tenhamos medo de pregar o Evangelho como ele é, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Que Deus abençoe você. Então este é o comentário. Eu espero que, como eu comentei, fazendo você a sua leitura deste capítulo, não é, você possa registrar aí as suas dúvidas e enviá-las
para que a gente possa nos aprofundar na leitura, na revelação da palavra e naquilo que é importante para sabermos aqui em nome de Jesus. Amém? Então, muito bem. Vamos agora para a resposta da pergunta do diácono Alexandre Fiscarelli, aí de Marília. Ele enviou a seguinte pergunta. O que falta para Jesus voltar? Estava lendo Lucas 21 e tudo o que está escrito já se cumpriu. Será que estou certo ou falta muita coisa para se cumprir? Eu creio que só falta a palavra acabar de ser levada. Então, essa é a pergunta do nosso irmão. Então, é claro que para que possamos responder, ele disse que estava lendo Lucas 21. Então, temos que ler abrir aqui no Evangelho de Lucas para podermos fazer a leitura que ele estava fazendo, né? E esse capítulo 21 começa com a questão da viúva pobre, não é? E depois dessa porção da viúva pobre, entra no assunto do final dos tempos. Então, é o chamado sermão profético, não é isso? Jesus falando dos últimos dias. Então, tem a ver com os nossos dias. Vamos ver aqui onde inicia. A partir do versículo 5, Lucas 21, a partir do versículo 5 está escrito assim: E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Disse então ele: Vede, não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vedes, portanto, não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Mas antes de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações não premeditar como haveis de responder. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas,
e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e de cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ensinava no templo, e à noite, saindo, ficava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele ao templo de manhã cedo para o ouvir. Amém. Então, esse é o texto de Lucas 21 que o nosso irmão Alexandre leu e fez a pergunta. Ele, de acordo com a sua leitura e a sua interpretação, ele estava achando que realmente as coisas já estão cumpridas e que não falta nada para Jesus voltar, a não ser o evangelho ser levado a todas as nações. Bem, antes de responder, eu vou, ao invés de me apoiar nesse texto de Lucas 21, eu vou também usar um texto de Mateus. Também é o sermão profético, como eu disse, as versões é a mesma história contada por autores diferentes. Então lá em Mateus também tem este sermão. Então eu vou me apoiar nele para responder. Então vamos voltar aqui para Mateus. O capítulo que tem esse sermão é o 24. Mateus 24, sermão profético, e ele vai passar basicamente pelos mesmos pontos. Então vamos ler de porções, né? Uma vez que eu li o 21 completo, vou ler o 24 também, mas por porções. Então veja, e quando Jesus ia, então 24 desde o versículo 1, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Do que Jesus está falando? Então, isso aqui como há uma dificuldade, um erro na contagem do tempo, não é? Então, poderíamos avaliar aqui, considerando que Jesus começou a ministrar aos 30 anos e ministrou aí por volta de 3 anos e meio. Então, a gente arredonda isso aqui por volta do ano 33, não é? Jesus já está terminando o seu ministério entre 32 e 33. Então, ali mais para frente, cerca de 40 anos para frente, no ano 70, não é? Roma iria entrar em Jerusalém e destruir tudo. É disso que a princípio Jesus está falando, que aquele templo seria destruído, não ficaria pedra sobre pedra. Houve uma ira muito grande por parte do exército da legião romana que foi responsável por isso,
porque ela, veja bem, o império estava a uma longa distância, a sede do império. Então, Roma tinha seus batalhões, muitas vezes formados por soldados locais. Então, esse batalhão era formado por muitos inimigos de Israel. Então, a fúria de destruição era mais por uma questão cultural histórica do que da própria Roma contra a rebelião judaica. Então, quando eles conseguiram romper o cerco, eles estavam muito irritados e arrebentaram tudo. Havia uma ira muito grande. Então, eles não deixaram nada. E cumpriu-se a profecia de Jesus. Não ficou nenhuma pedra sobre a outra. Eles destruíram tudo, não é? Jesus, quando disse isso aqui, mais ou menos 40 anos antes disso acontecer. E para quem via a imponência daquele templo. Esse templo aqui é o templo que foi reconstruído nos dias de Esdras e Neemias. Só que o Herodes havia trabalhado para embelezar o templo. Então ele era muito imponente, não é? Porque o templo que Salomão construiu era lindíssimo, grandiosíssimo, só que veio a Babilônia e destruiu. Depois, nos 70 anos, os judeus voltaram, reconstruíram, mas de uma maneira muito mais simples. Então passou todo um tempo bem longo, não é isso? E então nos dias de Herodes, aquele tempo que era mais simples, ele foi sendo embelezado, ampliado. A ideia do Herodes era, não de alguma maneira agradar as autoridades judaicas com os seus interesses, sempre, não por honrar a Deus ou por algum propósito digno, mas questões realmente políticas e interesses de Herodes. Aí ele havia ampliado. Então o templo era bastante imponente. Então, não é, quando Jesus estava passando por lá, vieram os discípulos falando: olha, Jesus, que coisa tremenda esse templo. E aí Jesus olhou e falou: não é? Tem dia se aproximando que não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Jesus estava profetizando sobre esse templo. Mas as palavras proféticas, elas podem ter vários cumprimentos, não é? Então, Jesus estava falando sobre aqueles 40 anos que se aproximavam, mas também estava falando de questões ainda mais à frente, porque a pergunta deles foi a seguinte: dize-nos quando serão essas coisas, essa destruição do templo, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, Jesus está respondendo coisas mais próximas, né? Isso que ele falou da destruição daquele templo, e questões ligadas ao fim do mundo. Então é importante observar isso, não é? Que Jesus não está falando só sobre um primeiro momento, mas ele está associando várias coisas. E aí, aí ele começa a aprofundar na resposta. Versículo 4. E Jesus respondendo disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Então significa que no período do fim, no período do final dos tempos, uma coisa que vai estar no ar é o quê? Engano. Por isso Jesus logo vai dizendo, não é? Que ninguém vos engane. Será que tem bastante engano no ar? Então temos um sinal aí, não é? Se você olhar para todo lado, o que nós vemos é engano no ar. Há um espírito de engano operando com muita intensidade. E no meio desse engano ele diz: porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Não apenas a pessoas, não porque todos nós que servimos ao Senhor, falamos em nome de Jesus. Mas há alguns que se posicionam como se fosse o próprio Jesus, não é? Então, querendo tomar o lugar dele. Então, e isso as religiões fazem, lideranças evangélicas fazem, não é? Então, isso realmente está multiplicado, espalhado na terra, não é? E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Então, imagina quando aconteceu a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, não é? E todas as guerras que têm acontecido, não é? Porque as pessoas falam: não, mas sempre houve guerra, mas nunca houveram tantas guerras.
não é? A Primeira e a Segunda Guerra registram mais de 70 milhões de pessoas que morreram nessas duas guerras. E tantas outras estão acontecendo ao redor do planeta, não é? Então, ainda que muitas vezes pareça que os sinais, na verdade, falam de coisas que sempre aconteceram, sempre houveram pestes, sempre houveram guerras, não é? A questão é que o que acontece agora é que tudo está acontecendo junto, de uma vez só e de maneira destacada, né? O século XX registrou as duas grandes guerras. Os outros séculos nunca haviam registrado guerras mundiais, não é? Agora tivemos no século passado essas duas guerras. Estamos prevendo outras tantas aí pela frente, não é? Então, as guerras fazem parte desse conjunto. Mas ele diz que isso ainda não é o fim. O fim não seria logo de acordo com o outro texto, não é? Porquanto haverá nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Temos visto isso ao redor do planeta. Então, segundo a leitura do nosso irmão, ele está certo, não é? Coisas estão se cumprindo e estão se manifestando todas juntas. A questão é que a intensidade, acredito que ela ainda vai se tornar maior ainda, não é? Porque às vezes aparece tem uma correria nessa direção, como aparecem essas campanhas de vacinação por essa ou por aquela enfermidade que aparece, não é? E aí há uma quietude, mas acredito que estejam chegando ondas de enfermidades e de pestes que vão se interpolar uma sobre a outra e não vai dar tempo de sarar uma e de parar. Vem ondas terríveis, não é? Também os terremotos que se multiplicaram bastante, não é? Mas normalmente acontece um num lugar, outro no outro, mas esses textos dão a entender que eles vão acontecer com uma intensidade ainda maior, ainda que eles já tenham aumentado bastante, não é? E ele chama isso de princípio das dores. Por que princípio das dores? Porque a vinda do Senhor é comparada com uma gravidez, não é? Ter um filho é bom, não é? Só que as dores não são boas. Então, o que o Senhor quer dizer? A vinda do Senhor será uma coisa boa, será um recomeço. O reino de Deus estará manifestado aqui na terra. Muitas coisas que vivemos hoje terão sido passadas, mas até que isso aconteça, há uma angústia terrível se aproximando, não é? Então, ele diz que essas guerras e fomes e pestes e tal é o princípio das dores. Por isso que eu digo que deve aumentar. Como são as dores de parto das mulheres? Começa, não é, com um ritmo mais intercalado, mais distante, depois ela vai aumentando o nível até que se torna uma dor insuportável, contínua. Então, o que acontece? Não vai aumentando? Pois bem, podemos acreditar que tanto as guerras, como as fomes, como as pestes, não é, os terremotos, todas estas coisas podem começar a acontecer de uma maneira mais intermitente e depois vai aumentando o ritmo, a proximidade e a quantidade, não é? Até que se torne bastante intenso. Então é só você avaliar como é a questão das dores das grávidas e você vai entender o ritmo das pestes, das guerras, das fomes, ou seja, dessas situações que o Senhor chamou de princípio das dores, não é? E aí ele diz, então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui há duas coisas envolvidas. Primeiro, a perseguição que aconteceu logo no início da igreja, mas também prevemos uma perseguição para esses dias, um aumento. Você sabe, não é, uma grande rejeição a Deus ao redor do planeta. E quem representa a Deus? Seu povo, não é isso? A igreja e os judeus são os grandes representantes de Deus que estão espalhados pela terra. Então haverá uma perseguição. O Senhor diz que é por causa do nome dele. Então há um aumento no nível da perseguição, da rejeição, não é? Da indisposição das nações em relação àqueles que sejam a favor da mentalidade do Senhor, por meio da sua palavra, por meio do nome de Jesus.
Então há uma perseguição. Foi grande a perseguição no início da história da igreja, não é? Ao longo da história da igreja sempre houveram perseguições à igreja e aos judeus, que são o povo de Deus, mas se prevê um aumento agora no final dos tempos. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E, de novo, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. É isso que o nosso irmão diz sobre acreditar que é a única parte que falta, porque ele diz que o evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações e então virá o fim. Aqui, então, o que eu preciso dizer sobre final dos tempos é que há várias linhas de interpretação. Eu não vou usar aqui os nomes técnicos, teológicos para definir, não é? Para não embaralhar muito o seu entendimento, mas há várias linhas de interpretação e essas linhas têm seus nomes, não é? Então, existem aqueles que primeiro eu precisava explicar sobre algo que se chama arrebatamento da igreja. Então, como eu poderia falar sobre isso? A volta de Jesus, segundo quem acredita no arrebatamento, ela acontece em 2 estágios. Primeiro, Jesus vem para realizar o arrebatamento. Essa vinda não é percebida na terra, nem tem planos de que haja essa percepção. Jesus vem apenas até as nuvens, não é? E de lá ele recolhe a sua igreja e a remove da terra, não é? A retira da terra. Essa retirada é chamada de arrebatamento. Como isso acontece? Ele chega até as nuvens e todos os corpos dos santos que já morreram e eles estão com o Senhor, mas sem seus corpos, são espíritos que estão com o Senhor. Eles vêm com o Senhor até as nuvens e então os corpos desses santos, espalhados por todo o planeta, são ressuscitados e sobem aos céus, às nuvens com o Senhor. E logo em seguida, todos os crentes que estiverem vivos nessa época, não é? Eles também, logo em seguida, são transformados e sobem para as nuvens e de lá vão para a presença do Senhor na glória, não é? Agora com seus corpos. Então, os espíritos que estavam com o Senhor e que não tinham corpos, recebem seus corpos glorificados, transformados, não é? E vão estar lá agora novamente numa dimensão ainda mais elevada. Talvez estivessem no paraíso, numa dimensão de espera, de descanso. Não posso definir com clareza essas coisas. Que eu posso ter como referência que Jesus disse ainda lá, quando estava na cruz, falou com o ladrão que creu nele. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Ou seja, quando eles morressem, o acesso deles seria ao paraíso. Não é? Então, assim, eu acredito que todos que morrem crendo vão para esse lugar. Só que seus corpos ficam aqui na terra para experimentarem a corrupção, não é, da terra, não é? Seus corpos são desintegrados ali, são o termo técnico eu esqueci, a palavra, não é? Mas o que acontece é que os corpos, não é, lançados na terra vão se decompor, essa é a palavra, não é isso? Só que a palavra prevê que na volta do Senhor esses corpos serão reconstruídos e glorificados e agora esses que estavam no paraíso apenas em espírito vão ter seu corpo de volta, só que glorificado. Assim como Jesus tinha um corpo na sua ressurreição, nós também teremos, não é? E os que estiverem vivos naqueles dias vão estar sobre a terra, logo em seguida, após essa subida dos que haviam morrido, também os que forem do Senhor,
quando ele estiver nas nuvens, vão subir. Tudo isso acontecerá, não é, muito rapidamente, num abrir e fechar de olhos. Pisca aí, viu? Assim acontecerá tudo isso, muito rápido. E aí a igreja não estará mais na terra. O que se prevê, não é? Eu não posso hoje ler os textos, não é? Porque, veja, nós só temos mais um pouco de tempo aqui para terminar essa aula. Então eu vou explicando e quando lá mais para frente, nos estudos que estamos fazendo, até mesmo no próprio Cajado, nós vamos passar por estudos que falam sobre as coisas do fim e aí poderemos acompanhar todos os textos. Eu só estou trazendo uma resposta de uma visão geral para que esse nosso irmão possa ter a sua convicção, não é? E todos nós também, uma vez que esse assunto é muito importante para esses dias. Todos nós devemos ter um entendimento básico sobre o que está acontecendo, não é? O que estamos aguardando? Estamos aguardando exatamente isso, o arrebatamento. Veja, esse arrebatamento, ele foi previsto por Jesus lá em João 14. Ele disse assim que não se turbe o vosso coração, não é? Credes em Deus, crede também em mim. Eu vou preparar-vos lugar, porque na casa do meu pai há muitas moradas. E se eu for, voltarei para vós e vos levarei para mim mesmo. Não é? Então, só que isso tem a ver com a forma do casamento judaico que acontece como? Não é? O noivo vem, realiza um contrato com a família da noiva e esse contrato feito, ele volta para edificar a morada, não é, dessa sua nova família, não é isso? E o seu pai avalia as condições dessa edificação. Quando está pronto, o pai diz, pode buscar a noiva. Por isso Jesus disse que em relação àquele dia e hora, ninguém sabe, não é? Só o pai sabe, porque ele falou isso dentro do entendimento da cultura judaica. Então, essa é uma data que não dá para prever, não é? Não é possível prever. Agora, se você pensar que o casamento judaico durava 7 dias, não é? Normalmente a festança, não é, do casamento durava 7 dias. Veja, se Jesus falou no entendimento da cultura de casamento, não é? Da forma de casamento judaico, ele nos leva para um casamento que deve durar 7 dias. Né? Agora, se você avaliar, e eu não vou poder aplicar todos os textos, mas desde as profecias de Daniel, ele fala lá sobre 70 semanas. O anjo Gabriel explica para ele que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo de Daniel para que o Senhor resolvesse os problemas dos pecados de Israel e essas coisas todas, para que viesse o Messias, essas coisas todas, não é? E 69 semanas foram cumpridas, mas falta uma semana. Não posso te dar os cálculos aqui, os detalhes, mas biblicamente é possível avaliar e descobrir e entender e comprovar que 69 semanas foram cumpridas. Falta uma semana, não é? Mas você vai pensar, uma semana são 7 dias, não é? Mas a compreensão profética, bíblica, as semanas não precisam ser apenas de dias, também as semanas de anos. Então, cada semana dessa eram 7 anos. Agora pensa, se Jesus falou sobre vir nos buscar para o casamento, ele nos chama de sua noiva, não é isso? O apóstolo Paulo disse que o Senhor vai apresentar a igreja a ele mesmo como noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga, não é? A noiva é o que antecede aqui, é o estágio do casamento. Então, Jesus vem nos buscar para o casamento. Casamento judaico, 7 dias. Em relação às semanas proféticas, falta uma semana, não é isso? Semanas são 7 anos. Então, o que compreendemos é que o Senhor Jesus vem nos buscar para o casamento. O arrebatamento, ou seja, essa retirada da igreja da terra e levar-nos para o casamento, se isso for durar, como a gente imagina, 7 anos, isso dá espaço para que
a última semana de anos, que não foi cumprida ainda para Israel, comece a contar do momento do arrebatamento. Enquanto nós ficamos 7 anos nos céus para celebrar o casamento, a Israel enfrentaria aqui na terra a sua última semana. Para quê? Lembra o que o anjo falou para Daniel? Era para resolver o problema, expiar o pecado, resolver o problema do pecado de Israel. Então você sabe, Israel é a nação escolhida pelo Senhor desde Êxodo 19 e 20. Vemos lá que Israel é a nação sacerdotal. Não é? O Senhor separou Israel para ministrar as demais nações. Não é? Mas ao longo do caminho houveram problemas, não é? E devemos compreender que Israel está numa posição muito diferente da nossa, é a cabeça das nações, por meio deles recebemos os oráculos de Deus, os profetas, os escritos vieram por meio de Israel, o próprio Messias, segundo a carne, não é? Jesus é um judeu, ou seja, um israelita. Então, as nações da terra foram muito abençoadas por Israel, porque o Senhor os separou para o sacerdócio. Então, são melhores? São piores? Não, é a nação que o Senhor levantou para esse propósito. E nós amamos Israel. Mas, como diz João lá no seu primeiro capítulo, o Senhor Jesus, o Messias, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, desde que Israel rejeitou o Messias, de acordo com um plano soberano do Senhor nosso Deus, nós, nações da terra, fomos incluídos no projeto a fim de que o serviço que Israel deveria realizar, o que Israel fazia na antiga aliança? Deveria atrair as nações a ele. Veja, o templo estava em Israel. Então, a manifestação de Deus era em Israel. Diferente da igreja que o Senhor Jesus disse, ide. Então, somos espalhados para as nações para abençoar as nações, evangelizá-las. Na antiga aliança, as nações deveriam ir a Israel, não é? E Israel deveria ministrar às nações e compartilhar as verdades do reino. Mas, no meio do caminho, eles se perderam no projeto, não é isso? E culminaram com a rejeição do seu Messias. Então, isso deixou Israel de molho, não é? Esses 2000 anos, Israel está de molho no projeto de Deus, é como cumpriram-se aquelas 49 semanas, e aí deu um intervalo, ficou parado. Entrou a igreja na história nesses 2000 anos. Então, no arrebatamento, o Senhor remove a igreja da terra. E aí começa a contar a última semana. Israel volta a ser o centro das atenções do Senhor. E aí, como ele disse que as semanas eram para tratar com Israel, não é? Tratar com os pecados e santificar, não é? O seu povo para que ele possa voltar a ministrar as nações. Então, virá um tempo que a gente continua lendo aqui em Mateus 24. Veja o que nós lemos aqui. Veja, quando, pois, virdes que a abominação, estou lendo o versículo 15, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, lembra que eu falei das 70 semanas? Está no lugar santo, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Veja, aqui você percebe que ele está falando uma linguagem para judeus. Está falando de quem estiver na Judéia, não é? Fuja. Então, o mundo todo vai estar na Judéia? Claro que não. Quem é que está na Judéia? Os judeus estarão lá. Então, é claro que ele começa a falar aqui numa linguagem para os judeus, não é? Então, o que é essa abominação, essa abominação da desolação de que falou o profeta Daniel? Então, o que dá a entender, o que nós compreendemos, é que algo terrível será colocado no templo dos judeus. Como assim no templo dos judeus, se o templo foi destruído? Pois esse é outro sinal, não é, da vinda do Senhor, é que deve ser levantado outra vez o templo lá em Jerusalém. Na verdade, todas as coisas estão prontas, não é? Há sacerdotes sendo treinados, há levitas sendo treinados, há coisas construídas, há os elementos do templo já foram construídos, ou seja, só falta edificar o templo. Então,
deve haver um novo templo. Quando a gente vê um novo templo em Israel, esse também é um grande sinal. Só que o arrebatamento pode acontecer antes disso. Não é? Pode acontecer. O arrebatamento é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. Não precisa de nenhum sinal para acontecer o arrebatamento. Não é? O próprio arrebatamento é um sinal para quem ficar aqui de que a volta de Jesus está próxima e de que provavelmente isso acontecerá em 7 anos. É por isso que nós separamos o arrebatamento e a volta propriamente dita. O arrebatamento de maneira secreta, de maneira que ninguém vê, só os que serão arrebatados, não é? E a volta, porque a volta prevê que todo olho o verá. Então, e se acontece depois de grande tribulação, então as pessoas, ele diz que aquele dia, aquela hora, ninguém sabe. Mas se todo olho o verá e é depois da tribulação, então isso fica uma indicação bem clara de quando seria. Se essa abominação da desolação significa o homem do pecado, chamado anticristo, ter um lugar, querer entrar, e para isso eu preciso ler uma palavra aqui em Tessalonicenses. Deixe-me ver. Segunda Tessalonicenses capítulo 2. Então o apóstolo está falando sobre a volta de Jesus, não é? Aqui em Tessalônica o pessoal está dizendo sobre Jesus já ter voltado e não sei o que lá, e aí ele vai dar uma explicação sobre o que acontece na volta de Jesus, não é? Então, olha, vamos ler aqui. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Essa reunião com Ele é aquilo que eu falei, nos ares, não é isso? Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha o que? A apostasia. E se manifeste quem? O homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, essa palavra está falando que vai surgir um homem que ele vai estar envolvido nessa questão de apostasia. Então, ele diz, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. A apostasia é o abandono da fé, né? E também pode significar o próprio arrebatamento, porque isso fala de afastamento, não é de separação. Não é apostatar, é separar, divórcio. Então, o Senhor pode separar a apostasia, que pode ser entendido como o abandono da fé, o afastamento da fé, mas também o próprio arrebatamento, a separação, não é, entre os que ficam e os que vão. E se manifeste o homem do pecado. Esse homem do pecado pode ser, não é? E diz lá que ele é o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Então tem que existir um templo, não é, onde ele se assenta como Deus. É isso que lá, voltando lá para o nosso texto, estamos lendo, estamos vendo Mateus 24, não é isso? Então ele diz, está falando, deixa eu me encontrar aqui. Versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, veja, conecte ali com Tessalonicenses que lemos agora há pouco, não é? Então, o homem do pecado no lugar santo. Então, eu não posso ler todos os textos agora para te dar clareza, mas é que entendemos por todos os textos bíblicos que falam dos dias do fim, Daniel, Apocalipse, Tessalonicenses e outros textos,
que esse homem do pecado vai surgir de uma maneira que deve promover será o líder do engano mundial. Então estamos num tempo de engano, mas se levantará o Senhor do engano, não é? Que proporá paz à terra. O maior conflito que temos é de Israel com os inimigos ao seu redor, não é? O planeta ferve porque, não é? Se você observar todo dia notícias sobre o conflito Israel-Palestina, Israel com os árabes, não é? E isso parece um conflito impossível de solucionar-se. Muito provavelmente, esse homem do pecado vai conseguir promover essa falsa paz. Ele vai promover um falso tratado de paz que dará a impressão que ele resolve os problemas do planeta. Então, veja, Israel só está permanecendo porque ele está armado até os dentes, não é? Se ele baixar por um instante as suas armas, ele é destruído imediatamente, porque o sonho, o projeto de todos os países ao seu redor é exterminá-lo, porque o que prevê o livro dos muçulmanos é isso, é que, não é, eles estão esperando um grande líder, o qual eles chamam de Al-Mahdi, não é que deve governar por 7 anos. E um dos alvos dele é exterminar Israel. Então, as coisas vão acontecer desta maneira. E diz que ele vai promover paz por 7 anos. Então, mas a paz será imposta. Lembra da paz romana? Não é? Se você aceitasse as regras romanas, você estava tranquilo. Mas se não aceitasse, eles destruíam. Então é a mesma coisa. Não é isso? Eles vão propor uma paz, mas quando isso aqui acontecer, que o anticristo, não é, esse homem do pecado, quiser tomar o lugar lá no templo que ele vai mandar reconstruir e exigir ser adorado como Deus, os judeus não vão aceitar isso. E então Israel terá se desarmado por causa da falsa paz, não é? Então haverá então uma grande perseguição contra os judeus e contra todos os crentes que estiverem espalhados por toda a terra. Não apenas os crentes, qualquer um que rejeitar esse tipo de governo. E alguém pode dizer, ué, mas a igreja não foi arrebatada? É aí que está o pulo do gato. E é aí que talvez aconteça o mais importante dessa explicação. O arrebatamento da igreja, a gente fala igreja, você pensa toda a igreja, não é isso? Mas não será o arrebatamento das denominações evangélicas, ou dos evangélicos, ou dos crentes. Será o arrebatamento das pessoas de coração verdadeiro na presença do Senhor. Então você sabe que a salvação é como pela fé, amém? Qualquer pessoa que crer de verdade no Senhor é salva. Se o Espírito convence alguém de Jesus, que Jesus é o Senhor, você se arrepende dos seus pecados, os confessa, o sangue de Jesus te lava, você é contado entre os justos. Não há nada que eu e você possamos fazer para ser salvos. É graça de Deus. Amém? Tá, salvação é assim, não é? Por graça de Deus. Agora, depois de salvo, para participar do arrebatamento, aí as obras contam. Como assim obras contam? Porque o Senhor vai avaliar o meu e o seu coração. Não é porque eu estou frequentando a igreja que um dia eu levantei a mão que eu vou participar do arrebatamento. O arrebatamento é para quem mesmo? Para o casamento. Você vai casar de verdade com uma pessoa estranha a você, que não tem prazer na sua presença? Então, essa crentolândia que frequenta reuniões, que só quer as coisas de Deus, que só quer os presentes de Deus, mas que não ama a Deus, nem ama as pessoas, nem o serve com prazer, aquilo que faz na obra de Deus, faz porque estão mandando, faz porque, se eu não for na igreja, vão dizer que eu faltei, não é? Se eu não sair para a obra, se eu não me apresentar para a obra, vão começar a falar que eu sou preguiçoso, não sei o que lá. Pois bem, todos esses crentes que estão servindo a Deus de maneira relaxada, que não é por amor a Deus, nem amor às pessoas, que não tem prazer nas coisas de Deus, que não adora por prazer de agradar o coração de Deus, que não tem prazer na leitura da palavra, que não ama a vinda do Senhor, que não está envolvida, aqueles crentes que estão mais ligados a esse mundo, não é? Que só tem aparência, que só usam capas e máscaras,
não é, que não têm um coração sincero diante do Senhor, essas pessoas não podem participar do arrebatamento, não é? Já estão condenadas? Não, elas vão ficar aqui, não é? E elas terão a chance de demonstrar seu amor por Deus, de se converter, mas debaixo da perseguição do anticristo, que muito provavelmente terá o seu governo e suas forças de segurança apoiadas todas no islamismo. Ou seja, ou você se converte ao Islã, ou se você quiser provar o seu amor por Deus, por Jesus, você vai negar o Islã, o sistema, e vai dizer, não, eu amo Jesus, eu amo a palavra. Isso vai te custar a sua própria vida. Então, eu aconselho a todos, mais do que avaliarem os sinais, por que a gente fica querendo saber se Jesus está vindo e querendo avaliar os sinais? É importante? O Senhor disse que a gente não deveria ser pego de surpresa, que a gente deveria vigiar, não é? Realmente devemos vigiar. Nós precisamos estar envolvidos com o coração de Deus. Mas pensa bem, a vigilância te leva à comunhão com o Senhor. Você naturalmente tem prazer com Deus, não é? A gente quer ver a obra de Deus prosperar, avançar, a gente quer ver o nome de Jesus levantado, a gente quer participar das intercessões, orações, trazer o reino de Deus para a terra, liberar a glória do Senhor. A gente quer ver a palavra sendo ensinada e multiplicada e pregada, apoiado mesmo na verdade, mesmo cheia do Espírito Santo. A gente quer ficar tempo na presença do Senhor. Ninguém precisa mandar a gente jejuar para jejuar, ninguém precisa mandar a gente adorar para adorar. Temos prazer com as coisas de Deus. A vigilância leva a isso. Naturalmente você está pronto. Então você não está preocupado, na verdade, em avaliar sinais. Meu Deus, será que falta? Será que não falta? Será que Jesus está vindo? Cara, eu amo a vinda do Senhor, queria que ele voltasse agora. Mas a minha preocupação tem que ser qual? Todos os dias viver com ele, com o prazer de estar nele. Eu estou olhando para lá e para cá e estou vendo muitos sinais se cumprirem, como a gente acabou de ler aqui. Mas eu não preciso ser um detetive do Senhor para ficar avaliando. Puxa, acho que o anticristo é esse, é aquele, não é? E o sinal tal, aconteceu isso, não é? E não sei mais o que lá, e ficar lendo e relendo, tentando procurar detalhes. Eu procuro para poder ensinar. Mas não porque eu esteja preocupado no sentido de que, ai meu Deus, acho que amanhã não é o sinal tal. Por quê? Porque eu já ando com ele. Se for agora, eu vou ser arrebatado. Se for amanhã, eu quero ser arrebatado. Depois de amanhã, mês que vem, daqui 30 anos, eu quero participar disso e eu peço a Deus todo dia para que o Espírito Santo não apague o fogo da paixão por ele, meu prazer de estar com ele. Que eu não seja atraído pelas coisas desse mundo, enganado pela minha carne ou pelas trevas. E eu quero ter prazer em Deus, não é? Até porque aqui, não é? Tem o texto conforme termina aqui. Então eu não vou poder ver muitos detalhes aqui, não é? Mas a partir dali começa a falar de coisas ligadas aos judeus. Por que ligadas aos judeus? Porque a igreja foi arrebatada, tá bom? A igreja verdadeira foi arrebatada e foi para o casamento. Ficou Israel aqui só para ser, porque eles não são dignos, eles precisam ser torturados. Não, não é isso não. Israel é a nação de Deus e por meio deles é que nós fomos abençoados. Quando eles se desviaram, nós fomos abençoados. Como diz o apóstolo Paulo, quanto mais nós seremos abençoados quando eles voltarem para o Senhor. E no final da tribulação, eles vão reconhecer que Jesus é o seu Messias e Jesus vai vir livrá-los de toda a perseguição que vai acontecer contra eles. Porque se o Senhor não viesse, eles seriam destruídos. Mas Jesus vai vir no final da última semana, a 7ª semana, né, a 70ª semana, não é? Que é o último ano dos 7 anos, Jesus vai vir, porque Israel seria destruído se ele não viesse. E Jesus pessoalmente vai guerrear contra o anticristo, nem vai guerrear, o sopro da boca dele vai destruir o anticristo e os seus exércitos, não é? E juntamente com o falso profeta, eles serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Não é? Então, isso vai acontecer de maneira gloriosa e Israel vai ter o seu lugar restaurado sobre as nações como o governante supremo. Por quê? Porque depois do casamento, Jesus vem, é essa a volta de Jesus visível, quando todo o olho verá, depois do nosso casamento, depois dos galardões que vamos receber lá. Não pense, não é? Todos devem ser julgados, só que a igreja é julgada antes. Em que sentido?
para avaliar o que eu e você fizemos e o que vamos receber de recompensa para poder entregar ao Senhor. Lembra dos anciãos que se prostram, entregam suas coroas diante do Todo-Poderoso? Então, aquela é uma figura, né, de todos que serviram ao Senhor. As coroas, por que temos coroas? Porque servimos ao Senhor. E a quem pertence a glória por termos servido ao Senhor? Quem nos dá capacidade para servir? Você acha que eu posso servir por mim mesmo? Você pode. Ninguém pode, é Ele quem dá. Por isso, os anciãos entregam suas coroas. Eu quero receber galardão para poder oferecer ao Senhor. Eu quero por toda a eternidade estar diante do trono e reconhecer que eu só permaneço ali, só estou ali porque Jesus venceu na cruz e porque Deus me amou de verdade, deu seu Filho, e eu quero por toda a eternidade entregar a Ele a honra e a glória, não é isso? Então, enquanto isso, né, enfrentamos nosso julgamento e depois a festa do casamento, não é? A tribulação vai estar acontecendo aqui, Israel estará sendo convencido de que Jesus é o Messias e eles vão declarar isso. E aí o Senhor Jesus vai voltar conosco, tendo casado conosco, e os seus anjos retornará aqui para a terra, e então por 1000 anos ele vai governar aqui. Mas o que eu ia ler aqui no final de Mateus é que antes de nos levar para o arrebatamento, por isso é que é tão importante seu comportamento nessa última hora. Ao invés de ficar preocupado, tão somente preocupado com sinais, que é legal para você fazer a leitura, né? Quando é que você leva o guarda-chuva? Não é quando você faz a leitura, olha para o céu e vai chover. Aí você leva o guarda-chuva, não é isso? Deixa de tomar chuva. Então é normal isso, devemos olhar os sinais dos tempos para estarmos bem comportados em relação à volta do Senhor, mas não assustados, achando, ai meu Deus, se ele vier eu não estou pronto. Não, basta que você se apronte. Não é como você se apronta. Não é? Então é o final de Mateus 24, diz lá, Mateus 24, desde o versículo 43. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então é ficar esperto, não é isso? Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa. Para quê? Para dar sustento a seu tempo. Ou seja, continuar trabalhando, fazendo o que é necessário para abençoar a obra de Deus, dando sustento à sua casa. É assim que o Senhor deve nos encontrar. Então, você quer ficar tranquilo em relação à volta de Jesus? Viva o Evangelho de maneira integral. Ame a Deus, ame as pessoas, sirva a Deus, sirva as pessoas, isso com prazer, com integridade. É porque você não tem luta, porque, cara, todo mundo tem luta, todo mundo tem desafio, mas o Senhor diz que quer encontrar gente dando sustento à sua casa, né? Então, quem é, pois, o servo fiel e prudente? Ele chama esse servo de fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo. Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim, não é? Alegria, prazer em abençoar, em ver o que precisa, o que a casa de Deus precisa, o que a obra de Deus precisa, o que os irmãos precisam. Sabe, viva para o Senhor. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, meu Senhor tarde virá, está demorando, ele não chega, e começar a espancar os seus conservos, a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e o destinará à sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, o que eu e você fazemos? Descansamos em Deus, amando, celebrando, nos alegrando, vivendo integralmente. Não é? Como eu disse, a resposta não é tão simples. Não é? Vários sinais se cumpriram, outros têm de se cumprir, ou seja, né? Mas a gente não vai conseguir ter o discernimento perfeito. Dá para perceber que o Senhor está vindo, mas o que devemos fazer é estar pronto para 30 segundos, para 1 minuto, para 1 hora, para um dia, para uma semana, para um mês, para um ano, para 10 anos, estarmos prontos. O certo é que ele vai vir. Talvez eu morra hoje, amanhã, semana que vem, e eu vá ser arrebatado entre aqueles que morreram no Senhor e tiveram corpo transformado e subiu. Talvez eu esteja vivo no arrebatamento, mas seja uma coisa ou seja outra, o que eu tenho que fazer é manter meu coração conectado ao Senhor. Arrebatamento
salvação, vida eterna, não é para quem frequenta a reunião, para quem canta a música de crente. Veja o que você está priorizando. O que é importante para você? É seu trabalho? Seu trabalho é o mais importante? Seu casamento é o mais importante? Seu ministério é o mais importante? O que tem que ser mais importante? Deus. Deus vai dizer aquilo com que você tem que se preocupar. Não é qual é a prioridade naquele momento. Qual é a prioridade? A partir de Deus é que você organiza a sua agenda, seus mapas, onde você deve estar e o que você deve fazer. A partir de Deus. Priorize Deus. Deus, não é a obra de Deus, Deus. Deus define qual é a hora de obra, qual é a hora do casamento, qual é a hora da família, qual é a hora do ministério, qual hora. Deus define. O Espírito Santo, amigo e conselheiro que habita em mim e em você. Aliás, é o Espírito quem vai nos levar, não é isso? Então, mantenha a comunhão com Ele. Viva em Deus. Eu espero que essa tentativa de resposta tenha ajudado a dar uma compreensão mais clara. E eu queria que isso desse origem a outras perguntas. Não é? Porque eu imagino quanta coisa tem aqui nesses textos que precisam ser perguntadas. Então, eu não devo mais usar uma aula inteira para responder, mas aí a gente vai separando pedacinhos de perguntas, e porque esse é um assunto muito empolgante, não é? A volta do Senhor Jesus. Engraçado que bateu justamente no dia de lermos o João, o precursor da primeira vinda, e agora a unção de Elias está sobre nós para preparar a segunda vinda. Então, que no nome de Jesus, esta instrução te traga entendimento e produza outras perguntas também, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrarmos esse tempo e vamos entregar isso para que o Espírito cele isso nos nossos corações em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, Tu és tremendo, poderoso em glória e em majestade. Eu quero Te exaltar por esse tempo tão precioso. Senhor, eu sei que em relação às coisas da Tua vinda, há tantos mistérios e coisas que a gente ainda não compreende. Perdoa-nos, Pai, por talvez não nos esmerarmos mais profundamente nisso. Mas sabemos que o Teu Espírito está disposto a nos trazer compreensão. Então, de acordo com os questionamentos que vão surgir, que nas respostas, na busca do Teu coração, cada um de nós possa ter, Senhor Deus, uma compreensão melhor. Que entre os alunos mesmos, o Senhor possa falar, Senhor, e eles possam compartilhar aqui os segredos que o Senhor falou com cada um deles. Porque todos nós queremos aprender. Mas, como eu destaquei na aula, o mais importante é que cada um de nós seja guiado pelo Teu Espírito a manter uma comunhão verdadeira, fiel, legítima com o Senhor. Que a gente não use capas ou máscaras, que a gente não faça a Tua obra empurrado, que a gente não esteja mais ligado às coisas da terra, desse tempo, do que às coisas da eternidade. Deus, no nome de Jesus, nos ensina a amar a Tua vinda, a amar a Tua presença, a ter prazer nas Tuas coisas. Que a gente pare de, Senhor Deus, ficar tão em tanta autocomiseração, olhando para o nosso próprio umbigo. Senhor, o reino está chegando, a vida eterna, já estamos dentro dela. Senhor, nós temos motivos o suficiente para celebrar ao Senhor. Nós íamos para o inferno e agora a nossa expectativa é ver Jesus nos chamando para as nuvens e dali para a eternidade, depois vindo para reinar com o Senhor, depois entrando na eternidade para sempre. Meu Deus, que coisa maravilhosa nos espera. Então que esta palavra possa de verdade alegrar os corações, Senhor Deus, despertar numa disposição de Te servir com muito mais intensidade, com muito mais prazer e alegria, porque o presente da salvação que o Senhor nos deu é muito maior do que frequentar uma reunião, levantar a mão e enfrentar lutas. É tão chato ver os crentes dizer apenas que ai, tanta luta, ai, que tá difícil. Não, difícil estava para o Cordeiro ali naquela cruz, aquilo era difícil, mas para nós estamos esperando a gloriosa volta de Jesus e a participação no seu reino e podermos estar prostrados diante do trono, entregando a Ele glória e honra, participando da adoração celestial, governando com Jesus. Tudo é tão tremendo que nos espera, que a unção
deste ensino, desta palavra. Visite cada um dos alunos, encha suas casas de expectativa, de alegria, que não se prendam mais aos desafios da vida, mas que se alegrem, porque, aleluia, tudo vai passar e nós viveremos um tempo de glória. Vamos sim aos céus para o casamento, mas voltaremos, porque o Senhor fará novos céus e nova terra, e nós experimentaremos o governo do Senhor desde aqui da terra. Então, em nome de Jesus, Pai, alegra o teu povo, fortalece a tua igreja, que o corpo de Cristo receba uma unção fresca para que todos nós nos movamos como João, preparando o caminho, preparando a vinda, a segunda vinda, cada um servindo, dando sustento à sua casa, levando pessoas ao arrependimento, a uma comunhão verdadeira, para que, aleluia, tenhamos muito ou pouco, não estejamos presos às coisas daqui da terra, mas nos alegremos no Senhor, na força do seu poder, na sua operação gloriosa, que nos envolvamos na salvação de outros, na edificação de outros, no despertamento de outros, nesta hora em que o amor de quase todos esfria, que não se esfrie o amor no nosso coração e a gente seja um canal de bênção para dezenas, centenas, milhares, milhões e bilhões ao redor do planeta, porque grande é Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo, e poderoso é o seu mover, por meio do seu Espírito e do corpo de Cristo, que é a igreja, a noiva gloriosa, que está esperando o Rei para o casamento. Aleluia! Espírito Santo nos ajuda, tu és o amigo do noivo, o único que pode nos adornar, perfumar, preparar. Então, fala no meio do teu povo e edifica-nos, nos preparando a cada dia. Obrigado por esta presença gloriosa nessa aula. Te adoramos. Reconhecemos que ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio, a majestade, a força e a sabedoria para sempre, porque do nosso Deus é a salvação. Nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha sido poderosamente abençoado e nós vamos seguir assim para a glória de Deus. Um grande abraço a todos. Por favor, curta, compartilhe, se inscreva no canal se não se inscreveu, leve outros a se inscrever. Por quê? Porque eu quero fazer sucesso na internet? Não. É porque tem muita gente que não tem conhecimento, não tem base para enfrentar esses dias. Qualquer coisa balança, qualquer coisa não pode, não consigo. Traz conhecimento bíblico para o povo do Senhor. Esse é que é o alvo, tá bom? Então que Deus te abençoe. Por favor, coloque as perguntas, faça comentários. Precisamos sair dessa inércia, dessa lentidão. Vamos ativar um comprometimento e uma ação maior em prol do reino, tá bom? Que Deus abençoe a todos. A gente se vê na próxima aula, se o Senhor permitir. Até mais. Tchau, tchau.